Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho nesta manhã uma palavra especial para o seu coração. Estamos lendo junto aqui uma série sobre os Salmos, estamos no Salmo de número 53. Nós vamos falar sobre a corrupção do pecado e a sua redenção. A corrupção do pecado e a sua redenção. É um salmo que foi escrito pelo mestre de canto, um salmo didático, escrito por Davi, o grande compositor que escreveu cerca de 70% do livro dos Salmos para a cítara, que era um instrumento que se usava naquela época para poder cantarolar, cantar e escrever. Ele escreveu essas lindas palavras poéticas que se transformou num canto em Israel, tá bom? O texto sagrado nos diz o seguinte, no Salmo 53, abre o seu coração. Desde já quero mandar um abraço para Dani, Dona Doni e a Carol Tait também, preciosa, que sempre está aqui conectada conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte de seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. É claro que aqui o versículo 6 é um versículo profético. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, uma referência à vinda do Messias Hamashia, do Messias prometido a Israel, o retorno triunfal, o retorno tão aguardado, tanto pelo povo judeu como por nós cristãos, do restaurador da sorte do seu povo, Jesus de Nazaré. É claro que para eles acham, os judeus acham, que o Messias ainda não veio. Para nós já é a segunda vinda, a vinda gloriosa do nosso Jesus de Nazaré, ele que exultará a Jacó, colocará o povo de Israel, o povo que se quebrantou na sua presença, o povo que se arrependeu, o povo que reconheceu Jesus como o Messias prometido, e Israel se alegrará. É o que diz lá em Zacarias, haverá um grande avivamento, um grande mover de Deus, uma grande celebração de alegria, gozo, pranto, nesse dia tão triunfal e tão espetacular. Então aqui está falando do insensato que no seu coração acabou se corrompendo, praticando a iniquidade. Sempre que nós praticamos a iniquidade, meu irmão, nada mais é do que a corrupção do nosso coração. Nós temos aqui no Salmo 53 um paralelo com o Salmo 14, com algumas pequenas alterações ou alguns pequenos acréscimos das últimas linhas do versículo 5. Um dos músicos aqui que estavam musiciando no santuário revisou o salmo original de modo a adequá-lo a um novo momento, a uma nova ocasião. Talvez a derrota do exército assírio no tempo do rei Ezequias, mencionada no versículo 5, aqui, ou então, quando Israel parece aqui cercada, relatada também lá em Isaías 37, é bom adaptar cânticos mais antigos para celebrar agora, o povo de Israel passando por um grande livramento, aqui relatado em Isaías 37, celebrar novas experiências no Senhor. Então o salmista celebra essas novas experiências no Senhor. A principal mudança que nós vemos entre o Salmo 14 e o Salmo 53 é o uso da palavra Elohim, uma menção, traduzindo para nós, da palavra Deus, ao invés de Jeová, que significa o Deus da aliança. Então, no Salmo 53 é usado Elohim, Deus, ao invés de Jeová, que é usado no Salmo 14,
que significa o Deus de aliança. E aqui, desde já, quero deixar uma perguntinha para você: como é que está a tua aliança com Deus? Você é uma pessoa de compromisso com Deus? Como é que está o teu comprometimento com Deus, com a obra de Deus, com as coisas do Senhor, com a sua igreja local? Você tem ido na igreja, tem frequentado, tem tido comunhão com os irmãos, tem tido comunhão com o Espírito Santo através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da adoração, da comunhão com os irmãos e do serviço aos santos, as 6 disciplinas espirituais que eu acabei de mencionar, da qual ali nós revelamos a nossa aliança, o nosso compromisso, o nosso devocional, a nossa vida piedosa, a nossa vida consagrada diante de Deus. O Salmo aqui ainda revela e refuta a incredulidade insensata daqueles que rejeitam a Deus, daqueles que nós chamamos de ateus ou agnósticos. Ateu é aquele que diz que não existe Deus, por isso se corrompeu, por isso vive em iniquidade, como diz aqui o salmista. O ateu acredita que não existe Deus. E por que ele mata a ideia de Deus no seu coração? Por quê? Porque ele quer se extraviar, como diz aqui o Salmo, ele quer se corromper. Ele não quer ter uma prestação de conta diante de um juiz universal, de um legislador, de alguém que eu vou ter que, algum dia, diante dele, prestar conta da vida que eu levei aqui na terra. Então, não há temor, ele faz o que ele quer, o que ele bem entende, ele mata a ideia de Deus, ele se faz o próprio Deus, né, do seu coração. Quando você é ateu, o teu Deus é você mesmo, é o ser humano, é você mesmo. E o agnóstico é aquele que acha que Deus é incompreensível, é incomunicável, não é um Deus pessoal, é um Deus distante, que talvez exista, mas como eu não consigo ter comunhão com eles, que é o que pensam os agnósticos, como eu não sei defini-lo, então deixa Deus para lá, ele acaba vivendo literalmente, na prática, como se não houvesse Deus. Ele é um ateu de carteirinha, dizendo que talvez exista Deus, tá? Então, rejeitam a Deus. A incredulidade insensata permeia o seu coração. A jactância, né, o orgulho, aqui no caso dos assírios que estavam ali ao redor de Israel, é um ótimo exemplo do ateísmo e do agnosticismo que existe hoje na nossa geração. A segunda parte do versículo 5 descreve os corpos aqui espalhados de um exército aniquilado depois da vitória esmagadora de Deus, do povo de Deus, do povo de Israel. Por quê? Porque no Antigo Oriente próximo era uma grande desonra um corpo permanecer insepulto, ou seja, não colocado ainda na sepultura. Até mesmo criminosos executados deveriam receber um enterro decente, era a norma daquela época, era o que se fazia. Você pode ver isso em Deuteronômio 21, 23, 2 Reis 23, 14 e Ezequiel 6, 5. Ou seja, o Senhor aqui nesse salmo despreza a arrogância dos assírios que não temiam ao Senhor, que estavam de alguma maneira de forma orgulhosa, presunçosa, altiva, se levantando contra o povo de Deus e automaticamente por tabela contra o próprio Deus, e Deus aqui os envergonha publicamente e fará o mesmo com os exércitos do mundo que se opõem a ele lá nesse episódio da segunda vinda de Cristo ou batalha do Armagedon, lá em Apocalipse 19, de 11 a 21. Aqui nós vemos nesse episódio de Apocalipse 19 o anticristo reunindo os exércitos da terra contra o Cristo que está vindo em glória. E é claro, nós sabemos o fim profético, o telos de Deus, o fim descrito no texto sagrado, que no final de todas essas coisas, quem vai triunfar, obviamente, é o nosso Deus. Quem vai triunfar, obviamente, é o nosso Deus. Então, aqui nós temos alguns detalhes importantes do Salmo 53, que revela a insensatez do ateísmo, tá bom? Então, vemos aqui que a grande diferença entre os dois salmos é o uso do termo Deus. O Salmo 14 usa o termo Yahvé, ou Jeová, transliterado para nós aqui hoje em português, que significa Senhor, e o Salmo 53 se usa o termo Elohim,
Deus, Jeová, mais se referindo ao Deus de aliança, e Elohim, mais se referindo a Deus, somente Deus, tá? É o nome plural de Deus, da Trindade bendita, anexa aqui ao conceito de Deus. O Salmo 14 também usa o termo Yahvé 4 vezes e o nome Elohim, Deus, 3 vezes, enquanto o Salmo 53 usa Elohim, Deus, consistentemente 7 vezes. 7 vezes, e 7 nós sabemos é o número de Deus. Alan Harman, um grande especialista do texto sagrado, é de opinião que o Salmo 14 seja a primeira versão, mas a importância de seu ensino teria sido reconhecido e veio a ser uma versão alternativa usada no culto, como eu já falei. Por fim, ambos os Salmos 14 e o 53 foram incorporados no presente saltério, um conjunto de canções que eram cantadas com cítara, como nós falamos. A segunda diferença, que merece destaque, são os versículos 5 e 6, há um desdobramento do Salmo 14, versículo 5, uma espécie de adequação para se referir a um momento histórico específico. Warren Wiersbe, um grande erudito, especialista, teólogo e erudito, comentarista do texto sagrado, diz que um dos músicos do santuário revisou esse salmo original de modo a adequá-lo a essa nova ocasião, a essa nova invasão dos assírios e vitória do rei Ezequias, relatado ali em Isaías 37. A derrota do exército assírio, quando 180 mil soldados cercaram ali Israel. Aí Ezequias vai diante do Senhor, se arrepende, se coloca ali em pranto, em quebrantamento, e Deus dá um grande livramento através de um anjo bastou para destruir um exército com 180 mil soldados, tá bom? Então nós vemos tudo ali, todas essas situações de Deus aqui desprezando a arrogância dos assírios, envergonha os assírios publicamente, deixando seus mortos, como eu já falei, insepultos, ou seja, não foram sepultados, os corpos foram deixados ali na terra, para apodrecerem. Purkiser, um outro comentarista do texto sagrado, na mesma linha de pensamento, diz que a linguagem do Salmo 53 é bem mais concreta e bem mais específica do que o Salmo 14, versículo 5. Pode-se ter em mente o ataque do ímpio contra o justo, dos opressores contra os oprimidos, sofrendo aqui os opressores, os ímpios, uma grande derrota. Um outro comentarista também, Alan Harman, corrobora, ele pensa da mesma maneira com esse pensamento, quando ele escreve o seguinte: tudo indica que o Salmo 53, versículo 5, foi alterado para essa forma, a fim de tornar específica a referência a uma grande ocasião histórica, aqui o mais provável, que foi a destruição do exército de Senaqueribe pelo anjo do Senhor, como eu mencionei aqui, mencionado em 2 Reis 19:35. Ou seja, o significado seria que o povo de Deus ficou grandemente amedrontado quando quando eles estavam ao redor ali, sim, havia o que temer. Mas os ossos do exército assírio foram espalhados no campo e Deus demonstrou o quanto desprezava os que foram classificados como tolos, ímpios, corruptos, iníquos, e como aqueles que não o conheciam, ou seja, não conheciam a Deus, tá bom? Então nós vemos aqui Spurgeon citando Matthew Henry, que é um outro comentarista da Bíblia. Ele fala que esse salmo ele dá uma ênfase na hediondez, ou seja, na coisa horrenda que é o pecado. Primeiro, pelo fato do pecado ser pecado. Segundo, pelo crime do pecado. Terceiro, pela fonte do pecado. Quarto, pela loucura do pecado. Quinto, pela podridão do pecado. E sexto, pelo fruto do pecado. Sétimo, pelo medo e a vergonha do pecado. E oitavo, pela fé dos santos, apesar do pecado do insensato. Tá bom? E eu creio que realmente esse versículo 6 é uma referência à segunda vinda de Jesus. Tá bom? Todas essas referências, Purkiser, Harman, Wiersbe, Spurgeon, todos eles são obras que estão disponíveis para você. Você pode encontrar na internet
referências bíblicas acerca desse lindo trecho da palavra de Deus que fala sobre a insensatez do ateísmo. Salmo 53, de 1 a 6, tá bom? Então, lembre-se de tudo isso, a corrupção do pecado é terrível, mas a redenção do Messias é gloriosa, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aprenda aqui com o Salmo 53, leia esses 6 versículos várias vezes para que você possa compreender melhor. Desde já quero mandar um abraço para Dani Saquete, o Anderson Clayton, a Delice Bueno, a Claudinha, Rodrigo Struckel, a Godoy Julinha, o Stanley, a Rose Gil, a Carol Tait, a Dani Donadoni, todos esses nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Pega o aviãozinho aqui, compartilha através do seu store, das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Esse vídeo, se você chegou no final, vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook para você. Nos ajude, querido, e siga as nossas mídias em áudio. É fácil, é só entrar no Spotify, colocar na lupinha lá e colocar para procurar tudo junto. Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, você vai achar 2 canais. O canal do Pastor Giovanni, siga o nosso canal, e o canal da Igreja Casa na Rocha. Tem mais de 2.750 e poucos áudios lá para abençoar a tua vida e o teu coração. No YouTube também, todo esse material disponível para que você cresça, floresça, se desenvolva no Senhor. Nesse sábado nós temos um curso especial de interpretação bíblica e exposição da palavra de Deus com o nosso querido pastor Irã Góes. Pastor Irã Góes é um curso grátis, um curso maravilhoso, 3 horas de aula. É só entrar em contato conosco aqui, inbox, por mensagem ou através dos nossos telefones que estão aqui embaixo, e redes sociais. Entre em contato conosco, faça a sua inscrição. Nesse sábado às 18 horas, um curso de hermenêutica e homilética, ou seja, interpretação e exposição da palavra de Deus, maravilhoso, com o nosso querido pastor Irã Góes. E o pastor Irã Góes vai estar conosco nesse domingo também, de manhã às 9 horas e às 19 horas estará conosco na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Nitron, em Anguera. Estamos ali do lado do Escritório Perfeito, estamos ali para servir a Deus, ou louvarmos ao Senhor, engrandecemos o seu nome e temos essa comunhão gostosa com os irmãos, na presença do Espírito Santo de Deus. Venha nos conhecer em nome de Jesus, tá bom? Deus seja contigo, uma ótima manhã, a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Grande abração, beijão do pastor Giovanni, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém.